Eu estou em Restinga Seca, uma cidade na região central do Rio Grande do Sul. O meu nome é Elaine dos Santos e eu começo mencionando a minha cidade de origem justamente porque ela define boa parte da minha formação. Uma cidade, uma região bastante conservadora, de orientação patriarcal, machista, como de resto é boa parte do Rio Grande do Sul. Filha de pai de origem lusa e de mãe de origem germânica, eu fui educada para apostar no conhecimento, na formação profissional, o que não é deveras uma tradição. As mulheres devem casar, ter filhos, naquele conceito bem arraigado do positivismo kantiano. Boa mãe, boa esposa, anjo tutelar, rainha do lar. Eu fui ensinada que eu deveria primeiro ser feliz, realizar-me pessoal e profissionalmente para depois pensar naquilo que viria como consequência da minha felicidade. Sou formada em letras pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho experiência na docência do ensino médio e do ensino superior, portanto formei professores de língua portuguesa, mas também professores na área da pedagogia e bacharéis na área do direito, da psicologia, também trabalhei com enfermagem e também trabalhei na pós-graduação. Isso me dá um certo cabedal humano, né? Um certo cabedal de formação humana. Sou mestre em literatura e aí eu já transitei justamente por essa coisa da cultura gaúcha, por essa coisa do patriarcado, trabalhando com o romance Camilo Mortágua de Josué Guimarães, que trata da desterritorialização, da perda da identidade do gaúcho tradicional. Camilo Mortágua é um sujeito que nasce no interior do Rio Grande do Sul, numa tradicional família da fronteira com o Uruguai, e a família vai para Porto Alegre, para a capital do Rio Grande do Sul, para que os filhos estudem. Se desfaz o vínculo com a terra. Isso se dá entre o início do século XX e os primeiros 5 dias de 1964, de abril de 1964, o que é bastante sintomático. Então, há um processo de desmitificação do monarca, do centauro dos pampas, aquele sujeito meio homem, meio cavalo. O sujeito que o positivismo kantiano havia construído justamente na Constituição de 1891, forjada nesse positivismo por Júlio de Castilhos, numa leitura castilhista do kantismo. Sou doutora em literatura e aí eu transitei mais pela cultura popular, porque vivente numa cidade interiorana sem muito lastro cultural da dita cultura erudita, nós tínhamos acesso aos chamados teatros itinerantes ou teatros mambembes, que foi onde a gente pôde, por exemplo, saber de Shakespeare, Alexandre Dumas, e nesse sentido foi muito marcante a presença do Teatro de Lona Serelepe na minha cidade, ainda nos anos 70, e a encenação de melodramas, aquelas peças teatrais forjadas logo depois da Revolução Francesa, marcadamente para a manutenção da ordem, marcadamente para a catarse daquela população que superava aqueles anos atribulados da Revolução Francesa. Então, aí família, religião, educação, droga, uma das peças mais conhecidas do período é Maconha, o Veneno Verde. Então, a droga do período, a mais perigosa era a maconha.
E eu faço análise dessas obras à luz da memória, aspas, de velhos, porque os meus informantes são basicamente os membros mais antigos do teatro. Então, é uma interlocução, de certa forma, com Camilo Mortágua, o sujeito que em 1964 assiste na tela do cinema, isso é o máximo da despersonalização, assiste na tela do cinema a sua própria história. Ele é um velho que vai ao cinema para assistir Cleópatra, a rainha do Nilo, e vê a sua história. E na tese de doutorado, eu trabalho com pessoas idosas que recordam as suas experiências no teatro entre 1960, 1970, 1980. Ou seja, se cruzam Camilo Mortágua nos anos 60 com os memorialistas da minha tese de doutorado. Como eu disse, eu trabalhei como professora e, como professora, houve toda uma preocupação no incentivo à leitura. A minha formação é basicamente em sociologia da literatura, portanto, uma preocupação com a concepção crítica de sociedade que as obras trazem para dentro da sala de aula, porque no meu caso eu estava formando jovens e formando professores. Uma das minhas preocupações, então, foi levar a minha tese para uma publicação. A minha tese foi transformada em livro Entre Lágrimas e Riso, as representações do melodrama no teatro itinerante, para que isso ficasse registrado, para que essa pesquisa pudesse ser acessível a alunos de graduação, a pesquisadores da área do teatro e a interessados em teatro de modo particular, porque os teatros itinerantes sempre foram uma realidade no Rio Grande do Sul e supriram essa falta de investimento em cultura que existe no interior do país de um modo geral. Então, Entre Lágrimas e Risos, as representações do melodrama no teatro itinerante, é o livro publicado em 2019 que traz a minha tese de doutorado. Então, essa preocupação de fixação da cultura e da pesquisa propriamente dita. Isso vai resultando, então, numa interlocução, numa discussão em feiras de livro, vai me aproximando de editores, vai me aproximando de escolas, de professores, esse diálogo com alunos de graduação, de pós-graduação, de pesquisa. E como professora formada em letras, o meu conhecimento em português, embora eu tenha atuado predominantemente em literatura enquanto professora. Esse meu conhecimento de língua portuguesa, esse meu conhecimento de gramática normativa, de interpretação textual, de escrita acadêmica propriamente dita, me levou a trabalhar com revisão de textos acadêmicos. Hoje eu trabalho com revisão de textos acadêmicos, artigos, projetos, dissertações, teses, e isso inclui não só o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Acre, Amazonas, Tocantins, porque a gente vai fazendo um conjunto, tecendo uma rede de relações que as pessoas vão nos indicando e nós vamos ampliando. Então, hoje eu me considero uma profissional realizada como professora, como pesquisadora, como revisora de textos e passei a investir mais recentemente num trabalho como cronista, como escritora propriamente dito, e isso se dá primeiro em jornais regionais.
em pequenos periódicos da minha região, até que eu começo a participar de antologias. Então, hoje eu tenho 2 vieses na minha atuação: revisora de textos, textos acadêmicos, e produtora de textos, neste caso, textos de cunho mais literário, textos que se voltam mais especificamente para uma reflexão sobre o humano, sobre como é sobrepujar as condições sociais nas quais eu me insiro, nas condições sociais do que é ser mulher numa sociedade patriarcal, numa sociedade que não nos dá o alento do apoio de ser mulher, numa sociedade que nos condena por não seguirmos as normas sociais de ser mulher. Louca, desocupada, desorientada, neurótica. Por quê? Porque não seguiu os preceitos, os ditames daquilo que foi posto em sociedade. Não se aceita. E o que eu percebo nesse processo? Minhas ex-alunas, fundamentalmente porque são as pessoas com as quais eu mais convivo, mas não só elas, mergulhando em processos de depressão, em processos de sofrimento. E nesse sentido, as crônicas abarcam não só essas ex-alunas, tanto quanto outras pessoas que por todo o país têm acesso a essas crônicas e se reconhecem nessas dificuldades. Então, a aceitação de quem nós somos, a aceitação da nossa vontade de ser o que nós somos, de não sermos objetos de uma sociedade que dita o que devemos ser, a nossa liberdade enquanto pessoas. Basicamente, são essas as minhas propostas como mulher. A proposta das pessoas serem o que são, de serem livres, de serem elas mesmas, de traçarem os seus caminhos independente daquilo que lhes foi traçado coletivamente, que elas possam ser felizes como são, como querem, como escolheram.